Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus! Foi um incrível retiro que eu acabei de voltar. Legacy foi 2 semanas atrás. Legacy é para os alunos de escola secundária. E semana passada foi os do ensino médio. O retiro deles. Estive nos 2 retiros e nós tivemos uma sessão especial para os homens. Homens de verdade. Não permitimos que eles escrevessem perguntas anônimas. Falamos, vocês são homens. E homens se atrevem a fazer perguntas. E até as crianças do ensino secundário fizeram suas perguntas e eles me perguntaram sobre qualquer coisa. Relacionamentos e sexo. Vai em frente, sexo ou relacionamento? Estou aqui para responder suas perguntas. E eu disse, se você tem vergonha de fazer perguntas, diga, o meu amigo pediu para eu fazer essa pergunta. Então alguns fizeram perguntas pelos amigos e foram boas perguntas. E estes são os seus filhos, são a geração que vai impactar os filhos de outras pessoas. Muitos deles vão ser líderes, já vi líderes entre eles. E é incrível que o que eles estão ouvindo são coisas que eu gostaria de ter ouvido quando tinha a idade deles. Eles perguntaram coisas como, qual a diferença entre paixão e amor? Quando é a hora certa para namorar? Eu disse, geralmente por volta das 9h30 da manhã. Não faça 12h30, sabe? Mas depois das brincadeiras, respondi as perguntas deles. Eu disse, paixão e amor, a diferença é que um é luxúria e o outro, na verdade, é pensar no bem maior do outro. Isso é amor. E quando você ama alguém, você não vai querer usar a pessoa para os seus próprios desejos. Seja para colocar no Instagram, para mostrar para os seus amigos que agora você está namorando. E os seus amigos não se importam. Eles não estão tão interessados como você pensa. Mas você quer colocar lá para mostrar que você está namorando, você está usando o seu amigo, o seu namorado ou namorada para se exibir. Isso é luxúria. Isso não é amor pela pessoa. E se você fizer coisas com a pessoa e a pessoa está preocupada, ela fica preocupada que este mês ela está atrasada, isso causa muita dor emocional e sofrimento para a pessoa. Isso é amor ou paixão? E eles entenderam a diferença. Eu disse, você não deve fazer isso com a pessoa. Você vai amar a pessoa e buscar o bem maior para ela. Amor é quando você está disposto a se sacrificar pela pessoa. Amém? Aí está pronto para casar. E eles perguntaram, qual é a hora certa de casar? E de novo eu falei, por volta das 9h30. Eu disse, não é uma questão de momento certo. Nós não estamos aqui para tentar te impedir, para quebrar o seu barato. Não somos pessoas que só falam não, não, não. Somos pessoas que buscam o melhor para você. Então eu olhei para os jovens e disse, quando quer se casar? Daqui a 2 anos? E ele ficou quieto. Perguntei para outro, quando quer se casar? Daqui a 5 anos? E ficou quieto. Essa é a questão. Se você quer se casar daqui a 7 anos ou 8 anos, se você começar a namorar agora, a primeira vez que derem as mãos, tem eletricidade. Certo? Daqui a alguns meses se chama a lei da utilidade marginal decrescente. Quanto mais consome algo, menos satisfação tem. Daqui a alguns meses você vai dar a mão para ela, você vai estar animado, mas não tanto quanto antes. E continua dando as mãos e depois de 6 meses, alguns antes disso, e vai começar a abraçar. Isso não vai satisfazer e vão começar a beijar. Tudo isso em 1 ano. E você quer se casar daqui a 5 anos? Você vai colocar a pessoa numa situação comprometedora. O que Hollywood não te mostra, eles te mostram glamour, mas não te mostram as clínicas de aborto, as meninas esperando do lado de fora com medo. Nem olham uma para outra, olham para o chão, sentindo vergonha. E as consequências de tudo isso? Noite após noite, acordando, suando frio, chorando. Elas juram que podem ouvir seu bebê chorar. Você não quer que alguém passe por isso? Isso Hollywood não mostra. E eu compartilhei isso e disse, Deus quer que vocês tenham um brilho nos olhos, que vocês sejam alegres e realmente amem um ao outro, superando um ao outro no amor, procurando o melhor para outra pessoa. Amém? Então eu recebi ótimas perguntas. Uma pessoa perguntou, isso foi para os adolescentes, ela disse, uma amiga minha, amiga, eu sei. E ela está em um relacionamento por mais ou menos 3 anos
E parece que o namorado não quer se comprometer. Ele nem tem certeza que a ama, mas estão num relacionamento. Então eu falei, é hora de mudar o jogo. Tá na hora de virar a mesa. Amém? Eu disse, a sua amiga está dando muito de si. Deixa o cara trabalhar um pouco. Os homens valorizam o que dá trabalho. Não deixe ele abrir o presente de Natal antes do Natal. Ele não vai dar mais valor. Amém? Eu falei, é hora de plantar umas sementes de dúvida nesse relacionamento. Na mente do rapaz. Fala pra ela deixar ele com ciúmes. Procure outro garoto. Mesmo que ela não goste do menino, não fala nada pro rapaz. Tá na hora de equalizar tudo. O que você acha disso? Eu sei que eu não mencionei nenhum versículo bíblico, mas cheguei ao ponto. Certo? Isso é sabedoria prática que compartilhamos com os jovens. Nesse retiro. E eu te digo que eu queria ter ouvido essas coisas quando era da idade deles. Eles fizeram perguntas incríveis e o pastor Darren pregou um sermão e mostrou imagens de uma boate famosa aqui em Singapura. Não vou mencionar o nome, mas podiam ver as pessoas dançando e desligamos o som. E eles dançavam com as mãos levantadas. E ele disse, olhe para essas pessoas. Estão levantando as mãos. Olhe com compaixão. Levantam as mãos, mas não sabem para quem. Eles estão dançando, mas não sabem para quê. Em um lugar que na verdade não é seguro, como a casa do Pai, onde há música e dança. E nós sabemos para quem levantamos as mãos. Amém? Para aquele que nos amou e se entregou por nós. Aleluia! E tem substância na nossa dança. E Pai, se vocês são contra dançar na igreja, a dança é um instinto, até mesmo nas crianças. As crianças adoram dançar. O meu filho tem somente 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. O aniversário dele foi em março. Fez aniversário em março, então é 2 anos e 5 meses, mais ou menos isso. Eu não sou bom em matemática, mas ele ama matemática. Ele estava no acampamento e contava os grãos de feijão e contou 65. Foi isso que me disseram. Ele ama contar e ama dançar também. Aonde tem música, ele começa a dançar. Mas Wendy e eu não dançamos em casa. Caso estiver imaginando. Mas alguém tirou uma foto dele logo após o culto de crianças. As crianças tinham ido e ele estava lá, esperando pelo seu pai, porque o pai tem que estar lá o dia todo. Ele estava esperando pelo seu pai e alguns professores ficaram lá esperando. E eu vou te mostrar um vídeo. É interessante. Elas estão mostrando para ele uma certa dança. Coloque sua perna direita para frente, sua esquerda para trás. Elas acharam ele um pouco lento. Então, tá bom, glória a Deus. E nós não dançamos em casa, só para avisar. É o instinto da criança de se expressar. Davi dançou diante do Senhor. Amém? Mas o fato é que tem um propósito na dança. Tem um certo significado. Estamos nos divertindo para aquele quem nos ama. Amém? E falamos do ambiente seguro da casa do Pai. Falamos de amor incondicional. O mundo não ama assim. Amém? Porque no mundo tem muita manipulação, tem muito, podemos dizer, abuso acontecendo. Amém? Não pode nem confiar na bebida que está bebendo. Nesse tipo de ambiente. Mas na casa do Pai tem segurança. Tem irmãos mais velhos para cuidarem de você. Então, se o seu filho tem 13, 14, até mesmo 20 anos, estão no colégio, nós encorajamos você a encorajá-los a virem aos cultos. Porque, amigo, o diabo não acha que eles são muito jovens para assistir pornografia. O diabo não acha que eles são muito jovens para fumar. O diabo retrata para eles que eles não são muito jovens para experimentar vícios. Então não ache que eles são muito jovens para serem expostos à palavra de Deus, ao Espírito Santo e ao poder de Deus. Vimos jovens caindo pelo poder de Deus e ainda assim, no final de tudo, eu disse para eles, não dependa das suas emoções. Nós gostamos das emoções, tivemos emoções maravilhosas. Amém? É ótimo cair no poder de Deus, sentir a presença de Deus. Amém. No retiro tivemos a manifestação do rosto de Jesus na tela.
E alguém registrou isso no telefone de um dos jovens ali no retiro. Mas eu disse a eles que todas essas coisas não são as coisas que confirmam a presença de Deus na sua vida, mas é a palavra de Deus. E vão ter dias que vocês vão sentir que Deus está distante, mas Deus prometeu que nunca vai te deixar nem te desamparar. Então eu ensinei para olharem para os seus sentimentos, se forem sentimentos bons, que apreciem eles. Mas quando os sentimentos ruins vierem, e você sente a vontade de dar um soco em alguém, você não precisa agir, não se deixe intimidar pelo seu sentimento. Ele já te intimidou muito. Não seja intimidado pelo seu corpo. Seu corpo diz, se você sentir isso, deve fazer isso. Não se deixe intimidar pelo seu corpo. Quanto mais você diz não a essas coisas, vem uma força do seu interior. Amém. Eu falei para ele sobre José, por exemplo. Ele tinha sonhos quando tinha 17 anos. Ele sonhava, mas não podia interpretá-los. Mas a capacidade de interpretar as ações de Deus na sua vida, a capacidade de interpretar as Escrituras, a capacidade de interpretar, é na verdade sabedoria. Até mesmo o rei Nabucodonosor podia ter visões e também sonhos, mas ninguém podia interpretar. Até mesmo o rei ímpio podia sonhar, mas não podia interpretar. Então, poder de interpretar é sabedoria. Então, José tinha um poder, na verdade era um dom de sonhos e visões, mas foi só depois que foi vendido, Potifar o comprou, foi levado ao Egito para o palácio de Potifar. Então, a Bíblia nos diz que a esposa de Potifar tentou seduzir José, e José disse não. Isso é incrível, porque se pensar bem, ele estava bem longe da casa do seu pai, não tinha ninguém no palácio naquele momento, para fazer favores para a esposa do chefe. Isso daria algumas vantagens a ele, mas José era um homem, e a propósito, ele viveu antes dos 10 mandamentos, ele nunca tinha ouvido não cometerás adultério, mas ainda andava com Deus. E eu preguei isso para os jovens. Ele obedecia a Deus. Ele falou para a esposa de Potifar, que era muito bonita. Potifar era o capitão da guarda de Faraó. Ele era da elite do Egito. Você entende? Certo? E foi uma verdadeira sedução. Mas o que José disse? Como eu poderia fazer essa grande maldade e pecar contra Deus? E ele correu antes de mudar de ideia. Agora, foi depois que ele disse não para a tentação e foi jogado na prisão que ele teve o poder de interpretar os sonhos do mordomo e do padeiro. Então eu disse a eles que antes ele não podia. Isso acontece quando diz não à tentação. Eu disse, veja, vocês vão falhar, vocês vão tropeçar aqui e ali, mas pelo menos é um tropeço para cima. Vão ter alguns que vão ver pornografia, que vão cair numa tentação e vão seguir os instintos carnais. E olhando para o rosto de alguns pareciam zumbis. Estavam hipnotizados olhando para todas as meninas. E eu falei para eles, não façam isso. Fica tranquilo. Seja atraente, tenha um fogo nos seus olhos, um brilho nos seus olhos, uma luz que vem do seu rosto. E todos os nossos jovens, meninos e meninas, têm um brilho neles. Não pelos padrões convencionais. Posso ouvir um amém? Mas tem uma luz neles. Eu conheci meninas que são consideradas bonitas fisicamente, mas depois de falar com elas, percebe que é uma casca vazia. Não tem conteúdo nenhum. E também conheci pessoas que não são consideradas bonitas, mas quando fala com elas, percebe uma luz no seu rosto, um brilho nos seus olhos. E é isso que Deus dá, é chamado favor. Posso ouvir um amém, igreja? Então é isso que ensinamos para os jovens. E uma coisa que eu falei para as meninas é que se o menino falar que tem um vício, e se ele não fizer vai explodir, eu te garanto que a gente nunca catou pedaços de um menino que explodiu. A gente nunca catou um coração, uma cabeça, um pulmão. Nunca fizemos isso. Na verdade, quanto mais você diz não, suas energias são transferidas para a inteligência e para a criatividade. Amém? Vão ser transferidas. Amém? E vai aprender a dizer não. E eu disse que você tropece para cima. Não precisa ser perfeito, mas que você tropece para cima. Eu senti que precisavam ouvir isso também. Glória a Deus. Ok. Você está pronto para a palavra? Na minha última pregação, eu falei sobre o verdadeiro evangelho, por favor, se levante. Fizemos uma série com esse tema, e a última pregação foi a parte 2. E lembre-se do seguinte, o evangelho é o que o mundo precisa hoje. Quando falamos o evangelho, isso significa boa notícia. Boa notícia sobre o que Cristo fez por nós.
A notícia é que Deus não está bravo com você, Deus não quer te machucar, Ele não quer te julgar, mas Ele quer te salvar, te abençoar e te dar vida abundante. E isso Ele fez enviando o seu Filho Jesus Cristo, quando éramos ainda pecadores, quando ainda o odiávamos, não nos importávamos com Ele nem com as coisas dele. Deus enviou o seu Filho, vendo a nossa necessidade dele, mesmo não vendo que estávamos em pecado, cheios de justiça própria, Deus ainda enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu por nossos pecados na cruz. E porque essa morte foi por nós, nós nunca vamos morrer por nossos pecados. Nunca seremos punidos porque Jesus foi punido. E aquele mesmo corpo que foi pendurado no madeiro, carregando nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia sem os nossos pecados. Isso significa que os nossos pecados foram descartados. Amigo, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E o motivo por que ele passou por isso é o Evangelho e as boas novas de Jesus Cristo. É isso que o mundo precisa ouvir. E o mundo cristão, escute, os cristãos não são sobre moralidade. Certo? O Evangelho produz excelência moral. Mas focar na moralidade não produz moralidade. Na verdade, quem foca em moralidade produz ressentimento. E nessa luta por moralidade se tornam amargos e ressentidos. Mas se focar no Evangelho, o Evangelho vai produzir verdadeiro caráter. Ele vai produzir excelência moral. Você me entende? Amém? Quanto mais você acredita no Evangelho de Jesus, certo? Número 1, o Evangelho é a única esperança para o mundo. Se nós pudéssemos fazer por conta própria, melhorar por nós mesmos, não sabemos do amanhã, nós podemos falhar e acabou. Se alguma coisa depende de nós, até mesmo um fio de cabelo, se a salvação depender de nós, não teria segurança no seu coração. Mas, amigo, Deus fez toda essa salvação e redenção que nos deu, totalmente dependente de Jesus e sua obra. E porque é totalmente dependente de Cristo e sua obra, podemos descansar, seguros, tranquilos, com paz no coração, porque não depende de nós. Não precisamos mantê-lo, Ele nos mantém. Não estamos segurando Ele, Ele está nos segurando. Se eu segurá-lo, minhas mãos são fracas, posso soltar. Perco o controle, perco o contato, mas Ele nunca vai largar. Ele nunca vai escorregar. Posso ouvir um amém? Ok? Você precisa entender algo. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, muitos foram martirizados. Não morreram pela causa da moralidade, mas foram mortos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você está ouvindo? Muitos viveram durante o Império Romano e foram executados por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, não deixe o mundo pensar que a igreja é só contra, quando não sabem o que somos a favor. Somos a favor do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho produz verdadeira santidade. O Evangelho de Jesus Cristo produz caráter. O Evangelho de Jesus Cristo produz excelência moral. Vou provar isso agora com a Bíblia. Nós falamos sobre isso 2 semanas atrás, mas vamos recapitular para aqueles que não estavam aqui. Atos 10. Atos 10 é Pedro pregando na casa de Cornélio. Foi a primeira vez que um judeu salvo, um judeu crente, o apóstolo Pedro foi na casa de um gentio, um romano, um centurião romano, seu nome era Cornélio. E ele pregou lá, e quando ele chegou a esse ponto, verso 43, a este dão testemunho todos os profetas, diga profetas, de que todos, judeu ou não judeu, gentio, de que todos os que creem nele receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos foram salvos de uma vez só. Onde? Em que ponto do sermão? Onde disse todos os que nele creem receberão perdão dos pecados. Sem qualificação. Amém? Ele não tentou equilibrar essa afirmação. Foi uma pura, completa e irrestrita proclamação. Todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Amém, igreja? Me acompanham? Agora, é isso que está sendo proclamado ao redor do mundo. E estamos vendo a excelência moral surgir.
Lembre-se disso. Que enquanto pregava o quê? O Evangelho. Não pregava moralidade, pregava o Evangelho. E o Espírito Santo caiu. E o que acontece no próximo capítulo é interessante. A propósito, não existe menção de arrependimento aqui. Alguns dizem, devemos pregar o arrependimento. Às vezes eu prego, às vezes eu não prego. Nesse caso, Pedro não usou a palavra arrependimento. Mas note que eles se arrependeram. Como eu sei disso? Bem, no próximo capítulo, isso foi em Cesareia, mas no próximo capítulo, capítulo 11, as pessoas, os crentes judeus em Jerusalém, ouviram sobre isso e convocaram Pedro para uma reunião. A gente ouviu que você foi para os gentios e pregou para eles. E Pedro falou de toda a história, da visão que ele teve do Senhor. E chegamos a esse ponto em Atos 11. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas se apaziguaram. E glorificaram a Deus dizendo, na verdade até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Interessante, arrependimento para a vida. Mas o fato é que Pedro nunca usou a palavra arrependimento. Mas o arrependimento aconteceu. Então só porque fala arrependimento não significa que vai acontecer. E quando você não usa a palavra arrependimento não significa que não vai acontecer. Certo? É vice-versa. Eu encorajo você a usá-la, mas a palavra em grego metanoia significa mudança de mente. Se o púlpito é ungido, se a palavra de Deus é profética e está na estação certa, eu afirmo que as pessoas vão mudar de mente.